Sou Celso Holzenloger, flautista, professor aposentado da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense. Esta é a primeira de uma série de 10 videoaulas elaboradas por mim para o projeto Espiral, uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, que é um projeto resultante de convênio entre a Funarte e a Escola de Música da UFRJ. Durante muitos anos, desenvolvi intensa atividade como professor de flauta em inúmeros cursos e férias e festivais de flauta, não só no Brasil, como no exterior. Participei também intensamente como integrante de vários conjuntos de câmara que fundei, como o Quinteto de Sopros Villa-Lobos, Flautistas do Rio, conjuntos Ars Barroca e Sexteto do Rio, entre outros, e nos estúdios de gravação com os maiores nomes da música popular brasileira e também na orquestra da Rede Globo de televisão. Espero que gostem desta proposta e das 10 videoaulas que apresentarei a seguir. Nesta primeira aula, falaremos de um assunto muito importante: respiração. Há duas maneiras de se respirar, pelo nariz e pela boca, o que fazemos nos dois movimentos conhecidos como inspiração e expiração. Ao inspirarmos, introduzimos o ar nos pulmões. Na expiração, movimento ao contrário, expulsamos o ar. Ao inspirarmos, podemos fazê-lo de duas maneiras, levantando os ombros, como normalmente as pessoas respiram, ou enchendo a barriga, expressão popular para o tipo de respiração utilizada pelos instrumentistas de sopro, conhecida como respiração diafragmática. Antes de aprendermos como fazê-la, vamos imaginar algumas situações. Para entendermos, então, o funcionamento da respiração diafragmática que a gente tinha acabado de falar, nós vamos utilizar aqui algumas imagens. Por exemplo, vamos imaginar que dentro dos nossos pulmões nós tivéssemos uma seringa de injeção bem grande, como essa aqui mais ou menos, mas bem maior, tá? Então, vamos imaginar que essa seringa de injeção estivesse aqui com a gente. Então, o que acontece? Quando a gente quer retirar o líquido de um vaso, de um frasco, a gente introduz a seringa, a agulha dentro onde está o líquido e fazemos esse movimento aqui, não é isso? Puxamos o êmbolo, o líquido entra. Para expulsar esse líquido, a gente empurra a parte de baixo do êmbolo, empurrando assim, para que o ar saia para fora, tá? Essa é uma maneira da gente, a primeira ideia, da entrada do ar e a expulsão do ar. Poderíamos pensar agora de outra maneira, em vez de ar, como se estivéssemos introduzindo água dentro dos pulmões através desse mecanismo aqui. A outra maneira da gente entender isso também, que é muito interessante, é se nós tivéssemos dentro de nós aqui, dentro dos pulmões, um balão desse de borracha, tipo balão de aniversário, A gente inflaria isso aqui dentro, que seria assim. E aí, se a gente fizer esse movimento, o ar estaria saindo. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Vai chegar um ponto que ele não vai ter mais pressão para fazer isso. A gente tem que empurrar assim. Então, isso daqui é para mostrar muito bem o que acontece quando a gente inspira, que a gente força a entrada do ar, que nós estamos fazendo o ar descer para baixo, assim, o que acontece? Essa musculatura aqui se dilata. Então, vocês observaram que quando eu comecei a dar abertura, como se eu tivesse inspirado assim, quando eu fizesse aqui, o ar ia sair, como aconteceu aqui. Só que vai acontecer o seguinte: como isso daqui é elástico, quando ele estava voltando à posição normal, ele ia chegar um momento, se a gente quisesse continuar a expirar o ar, a gente iria fazer um movimento, forçando esse movimento aqui assim. E a gente vai mostrar mais adiante um pouquinho. Foi o que aconteceu aqui.
Tá? A outra maneira também interessante de mostrar a entrada do ar dentro dos pulmões seria com um fole. Fole é um instrumentozinho, né? Hoje em dia pouco se vê, mas utilizado para acender uma lareira. Então, a gente faz esse movimento com ele assim, entra o ar, faz assim, expulsa o ar. Eu não tenho um instrumento aqui, mas eu tenho uma ilustração gráfica aqui no meu método ilustrado de flauta, onde eu mostro então, aqui está o fole. Agora, é interessante o seguinte, nesse gráfico aqui, a gente vai mostrar o seguinte, fazendo uma analogia com o corpo aqui. Quando nós estamos, digamos assim, numa posição normal, estamos respirando normalmente, esse músculo que nós temos aqui, chamado diafragma, ele fica mais ou menos numa posição de repouso, mais ou menos nessa posição assim. Quando nós inspiramos e jogamos, digamos assim, o ar para dentro dos pulmões, a gente aumenta a barriga. Então, quando a gente bota a barriga para fora, é justamente quando o diafragma faz esse movimento para baixo. Tá? E quando a gente inspira, expira, forçando a saída do ar, como eu mostrei ali no balão, aquela parte elástica, o diafragma assim, empurra o ar para dentro, para fora, né? E a barriga vem para dentro. Então, nesse gráfico aqui, eu mostro exatamente o seguinte. Essa linha preta aqui corresponde, digamos assim, à posição de repouso do diafragma, que seria mais ou menos essa posição aqui da seringa. Quando a gente inspira, que o ar vem todo para baixo, essa linha tracejada aqui, que aparece aqui. Eu joguei todo o ar para dentro dos pulmões, a barriga foi para fora. E essa linha pontilhada, que é essa daqui, é mostrando quando o ar está saindo totalmente para fora. Bom, existe agora uma maneira interessante da gente perceber quando o ar está entrando dentro dos pulmões, né? Que o ar desce para baixo, né? Só pode descer para baixo, né? Ninguém desce para cima, mas de qualquer maneira, quando a gente joga o ar para baixo, que a barriga faz esse movimento aqui, se a gente colocar a palma da mão, a gente vai sentir melhor esse movimento. E também, se a gente ficar em decúbito dorsal, a gente vai sentir também a nossa barriga fazendo esse movimento aqui. Aliás, se a gente observar um recém-nascido, a gente vai ver que a barriguinha dele faz esse movimento. Então, para que a gente entenda agora melhor como é que funciona a entrada do ar, nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai jogar todo o ar que a gente tiver nos pulmões, expulsar o ar encolhendo a barriga, assim. Vocês estão ouvindo que eu estou fazendo um sibilado. Esse sibilado é justamente para facilitar, para a gente entender que o ar está sendo expulso. Então, primeiramente, eu solto todo o ar, encolhendo a barriga. Agora, inspiro lentamente pelo nariz, empurrando a minha, jogando o ar de maneira que empurrar o ar para fora. Faz mais uma vez, solta todo o ar, encolhendo a barriga. Inspiro agora, empurrando a mão para fora. Esse é o princípio básico da respiração diafragmática, que nós, instrumentistas de sopro, utilizamos. Jamais se vai poder respirar como normalmente as pessoas respiram, né? Que respiram assim. Esse tipo de respiração, para os instrumentistas de sopro, é péssimo. Nós vamos mostrar na próxima aula o que isso resulta quando a gente estiver tocando com o instrumento, tá? Então, nesse momento, então, para terminar essa aula, posição assim tranquila,
tranquilo, né? Vamos soltar todo o ar que temos nos pulmões, encolhendo a barriga. Agora vamos inspirar. Agora expiramos. Uma curiosidade, esse tipo de respiração assim, é a respiração que os rapazes vão, quando vão à praia, fazem essa respiração para mostrar que são elegantes, tá? E nós, adultos, né? Geralmente a pessoa mais adulta, né? Tem uma barriguinha mais para fora, né? A gente usa também esse tipo de respiração na hora de tirar a fotografia, né? Atenção, fotografando. Momentinho, cara. Muito bem. Então, na próxima aula a gente vai entrar em detalhes agora de como fazer a respiração completa. Quer dizer, nós vamos aprender como encher totalmente os pulmões. Ok? Até lá!